Intercessor é aquele que intercede. Isso vai para os memes, eu sei. Olá, eu sou o pastor Edson Gonçalves, pastor licenciado, 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, e quero conversar com você hoje sobre intercessão. Então, interceder. Interceder é pedir, rogar, clamar, suplicar por alguém ou por você mesmo. O intercessor, ele tem um papel de mediador. Essa busca a gente fez no dicionário online, traz este conceito acerca de intercessão. Mas vamos lá, podemos olhar para a palavra de Deus, ela é o nosso referencial, nossa regra de fé e prática, e nós vamos encontrar uma infinidade de intercessores e os seus exemplos a nós nos servirão de aprendizado. Pois bem, Abraão, você vai lembrar, você sabe, Abraão, Gênesis capítulo 18, 23, Abraão intercedendo junto a Deus, por Sodoma e Gomorra, a terra vai ser destruída por conta da maldade desses homens, e Deus faz Abraão conhecer essa proposta divina e ele intercede. Você vai lembrar disso, ele faz, e Senhor, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10, o Senhor fala com ele, eu pouparei a terra por conta desses 10. Intercedendo assim, Abraão acerta Ló, porque Ló, quando se separa de Abraão, vai para as campinas do Jordão ali, se aproximando de Sodoma e Gomorra, e acaba tendo que sair fugido. Depois, Deus se lembra de Ló por conta de Abraão. Você sabe muito bem dessa história. Também Moisés é um outro exemplo. Ele intercede pela nação. Moisés vai lá interceder pelo povo de Deus que estava no cativeiro do Egito. Moisés intercedendo junto a Faraó. Depois, Moisés faz uma intercessão pelo povo que havia provocado a ira de Deus. E ele clama, Senhor, o Senhor vai consumir esse povo aqui, que é que dirão acerca do Senhor no Egito. Depois nós vemos Josué fazendo isso também, quando eles vão para o combate lá em Ai, e aí há pecado na tenda, eles são vergonhosamente derrotados. Josué se coloca diante de Deus e intercede. Uma coisa que Josué destaca também é isso, o que dirão acerca do teu nome, Senhor. Sempre visando a glória de Deus. Um outro exemplo a nós é o de Ana. Ana, você se lembra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, um texto fantástico, diz assim, por este menino orava eu, e Deus me concedeu o que eu pedi. Olha, mães oram por seus filhos, mães de joelhos, filhos de pé, não é isso? Nós temos o exemplo das Déboras, nenhuma mãe, não há ninguém que intercede como uma mãe por seu filho. Eu lembro bem da minha mãe intercedendo por mim, início da minha carreira, eu jovem lá, meus 20 e poucos anos, dedicado à carreira profissional com afinco, fazia umas doideiras, uns negócios confusos, rapaz, minha mãe de joelhos, orando a Deus, clamando a Deus pela minha vida, meu pai também fazia isso, minhas irmãs, eu fora dos caminhos do Senhor, e olha, minha família intercedendo a Deus por mim. Jó é um outro exemplo. Jó intercede por seus filhos. Pode ser que eles tenham cometido algum pecado. Você vai ver esse texto lá em Jó, no capítulo 1. Também depois de ter enfrentado toda a luta, toda a dificuldade, o que é que Jó faz? Intercede por seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. Nesse aspecto aí, há uma coisa interessante de se destacar. Deus está disciplinando os amigos de Jó e diz para ele assim, vocês falaram loucamente, vão pegar agora um animal para um sacrifício e vão lá para apresentar isso diante de Jó e é ele que vai fazer. E quando Jó ora pelos amigos dele, Deus aceita e perdoa lá o pecado que esses amigos de Jó haviam cometido. E muda a sorte de Jó. Texto interessantíssimo, Jó capítulo 42, você pode ler. Um exemplo no Novo Testamento, Paulo. Paulo é um exemplo clássico de intercessor. Olha só, escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, ele diz assim, não cesso de orar por vocês, me coloco de joelhos. Em Efésios 3,14 você vai ver assim, por esse motivo me coloco de joelhos. Ele orava pela fé, para que os irmãos estivessem fortalecidos no Senhor. E ele vai dizer, não cesso de orar por vós. Efésios 1,16. Também, você vai lembrar de uma história interessante, leia a carta em Filemon. Filemon
Paulo está intercedendo pelo escravo fujão, Onésimo, e ele pede, ele me serviu enquanto eu estava em algemas, em cadeias, muito mais a vós, e ele intercede por esse escravo que havia fugido do seu senhor. Paulo está pedindo em prol de uma pessoa. Mais importante, o exemplo mais importante que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Cristo é sempre, em todas as questões, o nosso maior exemplo. Não é verdade? Olha só, o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 21, 22, o que você pedir crendo será dado. Uma intercessão em favor próprio. Ele está falando, ora, peça por você, eu ouvirei, eu atenderei a sua oração. Mateus 21, 22. Em João, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. De Jesus Cristo, nós temos João dizendo na carta em 1 João, que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é quem advoga a nossa causa, roga por nós diante de Deus. E o próprio Espírito de Deus, Romanos 8 vai dizer isso, intercede por nós em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito de Deus faz isso de forma que não se pode expressar, com gemidos inexprimíveis. Olha só, a Bíblia é rica em exemplo a nós acerca da intercessão. A importância do intercessor é que ele se coloca diante de Deus por alguém. Não é que ele vai resolver, é que o intercessor, ele ora em nome de Jesus Cristo. E toda a glória é transferida para Deus. Porque ele, por meio de uma pessoa que está orando, age com misericórdia, age em favor do seu povo, age em favor daquele que está clamando e aquele que pede a ele uma intervenção. Mas olha só, você já saiu de casa sem conseguir sequer fazer uma oração? Há dias que nós estamos extremamente fracos, extenuados, cansados, você não consegue abrir a boca para orar. E quando você rompe nesse dia, meu irmão, meu amigo, saiba que alguém intercedeu por você. Alguém pediu a Deus que lhe fortalecesse, que guardasse a sua vida, que você fosse sustentado na mente e no coração, para que você não titubeasse na fé, para que ficasse firme, para que enfrentasse tudo com alegria e com esperança em Deus. Esse é um papel importantíssimo do intercessor. Por isso, ore pela sua nação, ore pelo tempo da igreja, pelo tempo que ela está vivendo. Olha só, ore por aquele que está fraco, precisa ser acolhido, precisa ser fortalecido. Ore para que Deus abençoe a ação dos missionários em países, principalmente, que a igreja é perseguida. Ore para que o evangelho do Senhor seja proclamado e que as pessoas que necessitam de salvação sejam encontradas. Ore por sua família, ore por seus filhos, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore por aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, a fim de que ele retorne a congregar, a prática da comunhão na igreja e ao serviço no reino de Deus. É isso aí, meu irmão. Essa é a importância do intercessor, o valor que tem a intercessão. Seja você também um intercessor diante de Deus. Com certeza, Deus vai ouvir o seu pedido, ouvirá as nossas orações e elas serão muito valiosas diante do trono do Eterno. Recado dado, Deus te abençoe e fortaleça a sua vida, sua caminhada na fé. Não se esqueça de orar, clame a Deus, peça, interceda. Deus é bom. Abraço!